Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Buildin Entrevista. Você ainda não nos conhece? Então deixa que eu te apresento. O Buildin é uma plataforma de produção e curadoria de conteúdo voltado para a indústria da construção civil. E aqui no Buildin Entrevista, nós vamos sempre conversar com um profissional diferente sobre temas em que é especialista. E nessa primeira edição, nós convidamos Pedro Beck de Bernardi, que é consultor financeiro e mestre em engenharia civil, para falar com a gente sobre viabilidade econômica para incorporações. Ficou curioso? Depois da vinheta, a gente começa o bate-papo. Pedro, muito obrigada pela tua vinda aqui no Buildin Entrevista. Eu que agradeço o convite, Vanessa. Então, Pedro, para a gente começar nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua carreira, que se relaciona ao tema da nossa conversa. Legal. Eu tenho já um relacionamento de longo tempo com o mercado imobiliário. Comecei a trabalhar com 17 anos de idade no mercado imobiliário, numa empresa familiar, mas começou com viabilidade econômica há 17 anos atrás, quando no ano 2000 eu comecei a fazer um mestrado exatamente nesse tema, com viabilidade econômica para empreendimentos imobiliários. E de lá para cá a gente vem fazendo consultorias, cursos, dos mais diversos segmentos dentro da construção civil. E Pedro, qual que é o conceito de viabilidade econômica para incorporações? Viabilidade econômica foca e tem o objetivo maior de identificar o lucro de um determinado projeto. Nesse caso, nós estamos falando de viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários. Mas o viabilidade econômica é para qualquer investimento. A gente vai saber se aquele empreendimento tem lucro ou não. Esse é o conceito principal de viabilidade econômica. E na hora de fazer um estudo de viabilidade econômica, muitos profissionais fazem uma certa confusão, com o termo viabilidade econômica e viabilidade financeira. Acho até que são termos sinônimos e não são. Qual que é a diferença? São bem diferentes. Viabilidade econômica foca o lucro, o potencial de lucratividade de um determinado projeto, de um determinado empreendimento. A viabilidade financeira, ela foca os recursos, saber se a empresa tem dinheiro para fazer aquele empreendimento. Um exemplo, Vanessa, para a gente clarear melhor esses dois conceitos é assim. Nós fazemos um estudo e a gente constata, a gente estima que aquele empreendimento vai dar R$200 mil de lucro. Por outro lado, a gente precisa de R$1 bilhão para tornar aquilo uma realidade. Aí a empresa vai ponderar, R$200 mil é um lucro satisfatório para mim? Sim. Eu tenho R$1 bilhão? Não, não tenho R$1 bilhão. Esta segunda parte, que são os recursos, essa é a análise financeira. Então são conceitos e áreas específicas e completamente diferentes. Pedro, por que é tão importante aprender sobre viabilidade econômica? A viabilidade econômica está no início do processo de uma empresa. Ela vai selecionar os principais projetos. Quando a gente fala de principais projetos, não é aquele mais bonito ou mais adequado num local bacana. É se ele tem potencial para lucro. As empresas precisam de lucros para sobreviver. Então, é muito importante você estudar a viabilidade econômica, fazer isso na sua empresa, para você escolher projetos com potencial de lucratividade e para a empresa ter uma vida, para a empresa ter uma continuidade nas suas atividades, escolhendo apenas bons projetos que geram lucro para a empresa. E por que vale a pena se tornar um especialista nesse tema? Exatamente por isso, Vanessa. É uma posição muito estratégica dentro de uma empresa, Você, como profissional, vai ajudar a empresa a escolher ótimos projetos, aqueles que trazem lucro para a empresa, potencial de lucratividade, tudo isso. Então, é uma posição, como profissional, muito importante, muito estratégica. Você vai colaborar com a continuidade da empresa e com a sua rentabilidade, com as suas margens de lucro, e isso é fundamental e muito estratégico. E quando se fala em viabilidade econômica para incorporações, é muito comum que os profissionais cometam alguns erros na hora de realizar o seu estudo. Quais são os erros mais comuns? Existem erros comuns e erros básicos. Vou falar primeiro dos erros básicos. O erro básico,
Mas básico mesmo é não considerar o dinheiro no tempo. Esse é o maior erro de todos. Exemplo, você gostaria de receber R$100 hoje ou R$100 daqui a 5 anos? Evidentemente que não tem o menor sentido você esperar 5 anos para receber o que receberia hoje. Então, essa equivalência, esse dinheiro no tempo, muitas vezes é ignorado pelas empresas, que fazem análises extremamente simples. Por outro lado, há empresas que consideram taxas erradas, taxas muito altas ou taxas muito baixas, dessa equivalência que eu expliquei para ti agora dentro dos 5 anos. Esses seriam os erros básicos. Erros mais comuns, muitas vezes, são as próprias planilhas, a própria ferramenta que você utiliza. Ou ferramentas muito simples ou ferramentas muito complexas. Ambas, tanto a simples quanto a complexa, podem não refletir a real situação daquele empreendimento. E isso traz a erros que são difíceis de ser observados lá na frente. E Pedro, em que momento que o estudo de viabilidade deve ser feito? É importante. O estudo ele tem que ser feito antes, durante e depois. Aí a gente deve estar se perguntando, né? Mas antes, durante e depois do quê? É antes, durante e depois da decisão de investir. Muitas vezes as pessoas fazem o estudo de viabilidade econômica apenas antes de decidir e se esquecem de fazer o estudo durante o empreendimento. Durante o empreendimento é tão importante quanto antes. Você faz o estudo antes de decidir para saber se aquele projeto está dentro das suas expectativas de rentabilidade. Nós fazemos a análise de viabilidade econômica durante o desenvolvimento do empreendimento para saber se nós iremos alcançar os nossos objetivos. E nós fazemos a análise de viabilidade econômica após, quando ele termina, para saber se realmente a gente atingiu o nosso objetivo. Só para reforçar, é importante fazer antes, durante e depois. Beleza. E quais indicadores econômicos são os mais relevantes que devem constar no estudo da viabilidade? O mais relevante, ele muda de empresa para empresa. Os mais utilizados seriam o VPL e o TIR. Agora é importante, Vanessa, a gente saber que, por exemplo, a TIR, embora ele seja extremamente utilizado, ele tem limitações sérias. A TIR pode trazer 2 resultados corretos, mas completamente diferentes. Exemplo, a gente analisa o empreendimento e ele pode trazer 2 resultados pela TIR. O resultado de 1% ao mês e outro resultado de 80% ao mês. Ambos os resultados estão corretos. E você pode olhar apenas o 80% ao mês, achar que aquele empreendimento é absolutamente fantástico, quando, na verdade, ele poderia estar rendendo apenas 1% ao mês. Então, é muito importante você ter, além de conhecer estes indicadores, a TIR, que é a taxa interna de retorno, é conhecer também a parte teórica e as suas limitações. Voltando para o VPL, que é valor presente líquido, muitas pessoas entendem ele como lucro, digamos assim. Vamos considerar ele como um lucro. Vamos voltar pelo mesmo exemplo anterior. A gente tem um empreendimento que tem R$200 mil de lucro. Ok, ele tem lucro, mas o VPL também tem uma limitação. Ele não nos mostra a proporção. Então, R$200 mil de lucro para mim, Vanessa, é muito dinheiro. Mas para uma empresa que investiu 1 bilhão, esta proporção acaba ficando muito baixa. Então, a TIR e o VPL são excelentes indicadores, mas nós precisamos conhecer as suas limitações e as suas características para não tomar decisões equivocadas. Mais um indicador só, que é a exposição máxima de caixa. A gente comentou antes que nós fazíamos análise econômica e financeira. Dentro dos indicadores de análise financeira é a exposição máxima de caixa. Mas afinal, o que é isso, né, Vanessa? Então, o que é exposição máxima de caixa? É quanto que a gente precisa ter para tornar aquele empreendimento realidade. Como que a gente coloca dinheiro, coloca dinheiro, coloca dinheiro e agora começa a receber. Onde é que é o fundo do poço? Esse fundo do poço, tecnicamente, se chama exposição máxima de caixa. É um indicador muito utilizado, tão importante quanto o TIR e o VPL.
com certeza essas dicas vão ser muito relevantes para quem está nos assistindo, é o que a gente espera, né? E Pedro, se durante o estudo da viabilidade econômica for constatada alguma inconsistência no projeto, qual a medida a seguir? Vanessa, de novo, deixa eu voltar, dar um passo antes. É o sonho de todo analista encontrar a inconsistência. Então, antes de saber o que fazer com a inconsistência, é encontrá-la. Aí você deve me perguntar, mas então como é que a gente encontra uma consistência para depois tratá-la? A inconsistência, uma das formas de encontrar a inconsistência é o analista ele ter uma noção dos percentuais. Então, por exemplo, se um terreno ele está ali como 5% da receita, para quem está um pouco nessa área, vê que 5% é um valor muito baixo. Então, isso seria um indício de uma inconsistência, né? Encontrado esta inconsistência, ela pode ter várias origens. A primeira é você ter digitado as informações erradas e por isso ele apareceu um percentual de 5%. A segunda é a fonte passar informações equivocadas para você e você lançar as informações equivocadas na sua planilha ou no seu software. Então, agora, respondendo pontualmente à sua pergunta, o que fazer é primeiro saber se você digitou a informação errada, considerando que nós estamos falando aqui do analista que está digitando a informação, e ele constatando que ele não digitou errado, é ele verificar esta informação lá na fonte. Pedro, então, para a gente finalizar, qual que é a sua dica final que você tem para dar para quem está começando a estudar sobre o assunto, quer se aprofundar no tema? Qual que é a sua dica final para o pessoal? A primeira dica foi a grande armadilha que eu mesmo tive no início, lá há 17 anos atrás, quando eu achei que ter uma ferramenta já iria resolver todos os meus problemas. Quando eu digo ferramenta, é planilha no Excel ou um software específico que faça viabilidade econômica. E a gente começa a perceber com o tempo que a ferramenta você começa a ter um pleno domínio dela. E você começa a perceber que outros elementos são tão importantes quanto a ferramenta. O primeiro deles é o conhecimento de finanças. Você começa a perceber, como a gente conversou ainda há pouco, o VPL, que é importante saber a proporção dele com o investimento, a própria TIR, as suas limitações, e também sobre o mercado imobiliário. Então a gente começa a perceber que o tema vai além de ter uma planilha no Excel. Você tem que conhecer sobre finanças, você tem que conhecer sobre o mercado imobiliário. O tema, existem várias áreas de conhecimento. Uma das sugestões também é fazer um curso que consiga abranger tudo isso com que o analista tenha uma visão geral e não apenas se preocupe com a ferramenta, mas tenha uma visão geral. Essa visão geral, muitas vezes, você consegue fazendo um curso técnico da área. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Building Entrevista. Vanessa, foi um prazer, é só chamar. A gente espera que o vídeo de hoje tenha ajudado os profissionais a conhecer um pouquinho mais sobre o tema, se aprofundar mais no assunto. E o Building Entrevista está terminando, mas se você ficou interessado em conhecer mais sobre o assunto e se aprofundar fazendo o curso, como o Pedro acabou de falar, é só clicar no link que aparece aqui na sua tela que você pode começar a fazer o curso sobre viabilidade econômica para incorporações agora mesmo. Acesse outros conteúdos do Building no nosso site e siga a gente nas redes sociais para se manter sempre atualizado sobre o mundo da construção civil. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau!